Opa, salve, salve, como vai? Tudo bem? Que alegria saber que você está aí do outro lado da tela, conectado ao podcast Mundo Empresarial. Seja mais do que bem-vindo ao nosso programa. Por aqui passam todas as semanas inúmeras personalidades, convidados que compartilham suas experiências, insights desse universo empreendedor. E o convidado de hoje é mais do que especial, que já vamos falar. Antes quero convidar você para curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações. Já são quase 140 mil inscritos aqui no YouTube, uma grande audiência. Muito obrigado você que já é inscrito, ou você que ainda não, por favor, faça o convite, se inscreva aí para conferir esse e outros conteúdos do mundo empresarial. Combinado? Podcast Mundo Empresarial tem o apoio, o patrocínio da Print, empresa parceira, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas, que vamos falar mais dessa empresa ao longo do podcast Mundo Empresarial. Combinado? Sem muitas delongas, hora de apresentar o nosso convidado da cidade de Campinas. Aqui comigo é o senhor Klaus Werner Goedi, responsável da GWS Garage. Seja bem-vindo, como vai? Muito obrigado, Thiago, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês e para ter esse bate-papo aí eletrizante, bastante acelerado com vocês aí. É isso mesmo, convido você que está nos assistindo aí do outro lado da tela, já se segure bem aí na cadeira, no sofá, porque hoje o papo vai ser de velocidade, de sustentabilidade, inovações do mercado de mobilidade, de motocicletas, de scooters e tudo mais, porque a GWS Garage é uma loja especializada na cidade de Campinas, especializada em scooters e também em motocicletas, também uma importadora. Estou aqui com o Sr. Klaus, que é um engenheiro com mais de 30 anos na indústria automotiva e que lá em 2019 teve uma ideia brilhante de importar essas novidades, né, que estão fazendo a cabeça de muitos apaixonados por velocidade, não é mesmo, Sr. Klaus? É, isso mesmo, né? Então, foram 30 anos aí de uma carreira aí dentro da indústria automobilística, né? E, bom, depois de 30 anos você abandona e fala, bom, deixa os outros continuarem, né? Agora deixa eu fazer o que eu gosto, né? Então, não o que eu gosto, né? Mas começar, digamos, a derivar para alguma coisa que vinha tomando corpo já na época, né? E além de ter um pouco de paixão pelas motocicletas e tudo aquilo ali, né? Então, poxa vida, né? Você começa a dar uma olhada e ver o que está no mercado, né? E você fala assim, poxa, eu vou começar a dar uma olhada nisso daqui, né? Então, vamos falar assim, a brincadeira começa da garagem de casa, como muitos já fizeram, né? Uhum. E você começa a montar os teus protótipos, faz isso aqui, faz aquilo ali, começa a importar, tal, até que o negócio cresce, você abre uma empresa, você consegue as licenças de importação, você vai para a China, conversa com várias empresas, etc. Então, daqui a pouco você começa a montar o seu pequeno Frankenstein, né? E começa a trazer, né? Sim. E aquilo foi tomando corpo, né? E vai dando gosto, né? Então, isso foi em 2018 os estudos, né? Para 2019 arrancar, né? Então, logicamente, como todo engenheiro, gosta de fazer muita coisa no papel, planilha, faz toda uma coisa, né? Sim. Muito bem, e aí você começa a botar aquilo em prática, né? Então, você começa a trazer, né? Digamos, especificações é uma coisa, né? Vida real é outra coisa, né? Então, você começa a trazer e você começa a ver, poxa, eu posso modificar isso, posso modificar aquilo, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo, etc. Até que você começa a montar o teu padrão, né? Uhum. E nesse intuito, digamos, a ideia inicial de ser importador, não, poxa, peraí, vamos lá, eu vou criar a minha marca, né? Eu vou colocar a minha assinatura aqui embaixo, né? Então, nas discussões com as montadoras lá na China, não, eu precisava de uma montadora que fizesse aquilo que eu quisesse, né? Sim. Com esse componente, com aquele, dessa forma, né? Por quê, né? Na cabeça estava aquilo, né? Que na época era, digamos, aquilo que movia, né? Minha cabeça, né? Que era performance, né? Potência e autonomia, né? Uhum. Digamos, vamos falar assim, o shape do negócio não era tão importante, Tá. mas sim a unidade de potência, né? Por quê?
A ideia era trazer alguma coisa realmente que, quando alguém sentasse em cima da moto e botasse a mão no acelerador, falasse, uau, isso aqui é diferente, né? Então, nasceu dessa forma, né? Uhum. Bacana. E você conseguiu, depois de muito trabalho, pesquisa, rascunhos, né? Ir até a China, conversar com montadoras, ter a tua marca própria, né? Foi um longo processo, né? Porque aqui no Brasil também você precisou se adequar a muitas coisas para conseguir importar essas máquinas chinesas para o Brasil e ter a GWS. Bom, e hoje a gente passeia pelas cidades, pelas ruas, pelo trânsito, o que mais se vê são veículos elétricos, né? Tá crescendo cada dia mais. Começou com os carros, posteriormente com as motos, né? E chegando com muita força, né? Porque quando a gente está falando do mundo mais sustentável, né? Que emita menos poluente, tem a economia de combustível, mas que também tenha uma boa autonomia. E como foi desenvolver, como foi de fato chegar num produto ideal, falar, poxa, agora eu posso colocar GWS o produto, a minha marca, e poder compartilhar e vender, comercializar aqui no Brasil? Tudo isso levou um ano no mínimo, né? Então, para lançar os primeiros 3 modelos, né? Então, a autonomia não tinha muito segredo, é bateria, né? Então, vamos colocar o máximo que cabe, né? Sim. E digamos, vamos falar assim, com a potência de baterias que estava disponível na época, né? Então, aonde tinha espaço, ia bateria, né? Motores, né? Então, testamos vários motores, né? E chegamos numa certa marca de motores, né, que oferecia, digamos, tanto torque como potência, né? Porque você pode ter várias variações aí, você pode ter motor de muito torque, baixa potência, ou motor de alto giro, de muita potência e baixo torque. Então, a gente precisava de alguma coisa nesse meio, né? Sim. E também os controladores, né, que são os inversores, vamos falar assim, né, com parte de potência e parte lógica, né? Então, eles tinham que ter também, digamos, uma potência forte, né? E a gente até acabou exagerando em alguns modelos aí, né? Mas é assim, né? Então, surgem vários problemas, sobreaquecimento daqui e dali. Então, quer dizer, às vezes a bateria não era suficiente para o controlador não era suficiente para a bateria, né? O motor não é tanto problema, né? O motor aguenta muito desaforo, né? Sim. Mas até você chegar num ponto de equilíbrio ali, né? Para você falar assim, não. E eu lembro muito bem na época, né? Imagina 2019, né? A gente lança a primeira moto que era uma scooter, né? E que tinha autonomia de 150 km. Isso na época era uau. Né? Então, logicamente que barato não era, porque para você ter uma moto dessa, você precisava de muita bateria, né? Então a gente conseguiu colocar embaixo, colocar dentro, colocar em cima. Então, onde dava espaço, a gente colocava células, né? Então, nasceu esse produto, existe até hoje, né? Então, ele realmente foi muito bem sucedido, né? E com o tempo a coisa vai evoluindo, né? Vocês não têm ideia de como isso evolui a cada 6 meses, né? É um negócio absurdo, né? Principalmente na tecnologia de células, né? Onde está, digamos, o cerne, né? do veículo elétrico, né? Logicamente, né, motores, eles vão aperfeiçoando aqui e ali, mas hoje, para você ganhar aí 1% de eficiência mais no motor, o esforço é hercúleo, né? E praticamente imperceptível, né? Agora, para você mexer em células, não. Ali a diferença ela é brutal, né? Então, os controladores também estão avançando, né? Então, nós trouxemos na época os primeiros controladores programáveis, né? Então, o software era todo em chinês, era um negócio muito engraçado, né? Porque além de estar tudo errado, né? Não falando mal do chinês, mas eles lançaram, né? Então, softwares, né? Então, estava tudo em chinês, né? Então, uma série de parâmetros ali, né? Sim. Então, tem que traduzir tudo. Não, você olhava para aquilo, né? E falava assim, mas o que é isso? Então, o que eu pegava? Eu pegava um outro celular, então eu ficava com o tradutor ali,
tentando traduzir aquilo que estava ali para ver o que aquele parâmetro fazia, né? Sim. Então ia modificando para ver qual era o efeito do outro lado, né? Então, isso imagina 2019, né? Então não tinha literatura, não tinha nada, né? Era só mato, como a gente utiliza no jargão popular. Isso, né? Então isso demanda tempo, né? Então você tem que ter paciência, testa hoje, testa amanhã, faz. E até que você chega lá e fala assim, agora eu domino esse software aqui, né? Hoje tá tudo legalzinho, tá em inglês, tá bacana, tem pouca literatura, então vai muito da experiência quem utiliza, né? Mas na época foi um negócio bem, assim, bem desafiador, né? E quando o resultado chega, você fica muito contente, né? Então você fala assim, poxa vida, isso aqui tá bacana, né? Então eu posso mudar isso, posso mudar aquilo, né? Curva de potência, curva de torque, curva de aceleração, curva de regeneração, então você mexia em tudo, né? Então, nessa rotação eu quero tanto de potência, tanto torque, se aumentar mais a rotação, diminuir a rotação, eu preciso de mais arrancada, eu preciso disso, daquilo. Então, quer dizer, você conseguia mexer em tudo quanto é lugar, né? Ô Klaus, agora depois de 6 anos da GWS, quantos modelos de motocicletas e scooters você já criou? E quantas já estão no mercado? Tem assim, começamos com modelos básicos, né? De 1000 watts, depois passamos para 2000 watts, né? De potência, depois 4000 watts já em 2019, né? Aí depois a gente lançou de 8.000 watts, 14.000 watts. Então, quer dizer, a gente chegou uma época, a gente tinha um portfólio de 10 ou 12 modelos diferentes, né? Aí depois a gente começou a enxugar, tira isso, tira aquilo, vamos simplificar, vamos unificar. E também para facilitar o pós-venda, poxa, vamos unificar a unidade de potência, né? Sim. Para não ter várias unidades de potência. Então, tipo, vamos unificar a plataforma, né? Vamos falar assim, né? Então, mesmo controlador, mesmo tipo de bateria, uma a mais, uma a menos, mesmos motores e assim vai, né? Então, como eram, vamos falar assim, GWS sempre foi conhecido no mercado como equipamentos caros, né? Então, se vendeu muito? Não se vendeu muito. Mas aquilo que se vendeu era caro e... Foi rentável para você, importador, para a tua empresa. Né? Assim, a gente nunca buscou assim, quantidade. Sim, qualidade. A gente não queria ser, digamos assim, ter o maior market share do Brasil, nada disso, né? Então, mas a gente queria vender unidades que realmente, digamos, fossem um diferencial para quem tivesse. E como que foi a aceitação no mercado? A implementação, né? Você trouxe os primeiros modelos de acordo com o que você desenhou no papel, de acordo com o acordo que você teve lá com os fabricantes. E a aceitação, a venda desses produtos, de você fazer aquela divulgação, poxa, é uma moto eficiente, uma motocicleta que as pessoas vão gostar, que tem boa autonomia, tem aquele arranque, a velocidade ideal. Como que foi essa aceitação, essa divulgação? A aceitação foi boa. Na época, assim, fizemos alguns releases, né, com alguns influenciadores em YouTube, né, que testavam as motos, né? Então isso deu um impulso legal, né? Agora, existiam concorrentes, digamos, com preços mais baixos, etc e tal. A gente nunca investiu muito em marketing, na realidade, né? Então, era mais assim da experiência de usuários, né? E que realmente, quando subia numa GWS, falavam, não, isso aqui é outra coisa, né? É diferente. Isso aqui é diferente, né? Não é aquela, vamos falar assim, não é aquela moleza, né? Isso aqui realmente isso aqui é bem, bem diferente, né? Então, foi mais ou menos nessa linha que a gente trabalhava, né? Então, também como conceito estratégico nosso na época, não era ser o maior, mas era ser o melhor e ser um diferencial de mercado, né? Que acabou derivando, a gente vai entrar nessa conversa daqui a pouco, acabou derivando para outro tipo de serviço que a gente oferece hoje, né? Dentro dessa modalidade, que agora está derivando para também outro tipo de customização, vamos falar assim, né? A gente vai entrar nisso daí, né? Muito bem. E hoje, quais os modelos que tem mais, que são mais comercializados, que tem maior procura
lá na GWS? Então, a GWS nasceu como GWS, né? Então, E virou GWS Garage. e virou GWS Garage, né? Então, para não perder a identidade da GWS é uma coisa. GWS Garage é outra coisa, né? Então, a GWS Garage, existe uma tendência hoje no mercado muito forte, que ela vem surgindo nos últimos tempos, que desde que houve uma mudança na legislação, né, que foi a resolução 996 do CONTRAN, que são os autopropelidos, né? O que é autopropelido, né? É um equipamento que não necessita de CNH, licenciamento, emplacamento e tudo mais. Então, são unidades muito procuradas, né? Então, a gente criou a GWS Garage, né? Então, onde você pode buscar esse tipo de unidades, ou também você pode partir para pegar uma GWS, caso você queira, né? Então, nós temos 2 agora juntos, né? E também tem novidades. Essa semana já nasce outra empresa, né? Que vai chamar GWS Solution. Bacana. Agora, voltando com relação aos modelos, quais são os modelos mais comercializados da GWS? O modelo mais comercializado da GWS chama-se K4000RP, né? Que é uma scooter. É uma scooter, vamos falar assim, média, não é uma scooter grande, uma scooter média, que ela pode ter uma variação desde 70 km de autonomia até 250 km de autonomia. Uau! Pela customização do pacote de baterias que cabe nela, né? Porque ela começou com 70, 150 e agora nós já estamos nos 70, 250. Né? De acordo com as células que você vai compor aquelas baterias, né? E que cabem naquele espaço, né? Sim. Porque o que aconteceu nos últimos anos, né? Digamos, a densidade de energia das células, ela aumentou quase em 100%. Com o mesmo peso e com o mesmo tamanho. Então, digamos, no mesmo espaço físico, você consegue alocar muito mais capacidade de bateria, né? Então, isso eleva, digamos, a autonomia dessa K4000RP, né? E ela é conhecida no mercado como um Fusca, porque a manutenção é muito simples, né? Muito bem. E hoje as motocicletas, as scooters da GWS possuem que modelo de bateria? São lítio? Bateria lítio? São todas de lítio, né? Que a gente chama de lítio ternário, né? Com células 18650, que são muito comuns no mercado, né? E variamos muito a questão de BMS, né? Que são circuitos que vão dentro da bateria que garante, digamos, a integridade daquele pacote, né? Que é um componente normal, existe em qualquer moto elétrica, nos automóveis elétricos também tem isso daí. O que ele faz? Ele faz o balanceamento de células, né? Então ele gerencia todo aquele pacote, né? Então esses circuitos também sofreram uma evolução muito grande, né? Então desde vamos falar assim, dos BMS passivos, né? Que eles só faziam balanceamentos na carga ou na descarga. Hoje nós temos os ativos, capacitivos, indutivos, os Smart BMS com Bluetooth embutido, que você consegue por um app de celular, você consegue ver como é que está cada célula. Quer dizer, o negócio melhorou muito, né? Que legal. Mas o maior avanço que teve foi na densidade de carga de cada célula, né? Vamos colocar exemplos, né? Até 2019 você tinha no máximo ali 2.200 a 2.500 mAh por célula, 18650. Hoje nós estamos já partindo para 3.500. Então é muita coisa, né? A mais, né? E não é só a capacidade de armazenamento, né, que é levada em consideração, né? Quanto mais você vai aumentando, digamos, a performance, digamos, a potência, o torque, você precisa de capacidade de descarga, né? Então, até o ano de 2019, 2020, você tinha ali declarado descarga até 3C. O que é uma descarga 3C? É 3 vezes a capacidade nominal de descarga da célula. Então, vamos lá. Pega uma célula de 2.500, né? mAh. Então, uma descarga na época admissível era de até 5.000 mAh por célula. Hoje nós estamos em 5C. Então, é um negócio totalmente diferente, né? Então, você consegue nível de descarga muito maior.
Com isso você consegue colocar mais torque, colocar mais potência, etc. e tal, né? Então, além da capacidade de densidade total, você aumentou o nível de descarga. E não somente isso, né? Tem a contrapartida também, né? Que é sempre um tabu do elétrico. Poxa, isso aí demora muito tempo para carregar, né? Com o tempo também, sim, a capacidade de descarga acompanhou também a velocidade de carregamento. Então, se eu tenho uma célula hoje, que na época eu tinha que carregar ela com no máximo 1C, hoje eu consigo carregar com 3C, com 2C, carga rápida, né? Então você diminui, você também tem circuitos BMS que acompanharam isso daí, né? E como são esses carregadores? Você carrega direto numa tomada normal? Desculpa, sou leigo no assunto. Isso, são dois... Hoje, nas motocicletas, tá? Não nos carros, que é um sistema totalmente diferente. Isso. Né? Mas nas motocicletas hoje, né? Então, também é um negócio meio assim, vamos falar, lenda urbana, né? Você vai ver muito isso nas mídias sociais. Não, essa moto deveria vir com carregador T2, que é o mesmo carregador do carro, né? Sim. Que na verdade não resolve nada. Né? Por quê? Porque você tem dois tipos de carregamento, né, via T2, né? Você tem o carregamento via corrente alternada, que nada mais vai ser do que, ao invés de você ter um carregador externo, você vai ter um carregador interno. Então ele vai receber corrente alternada, esse carregador interno ele vai transformar aquilo em corrente contínua e vai alimentar a bateria. Sim. Né? Então ele pode ser um carregador lento, semi-rápido, rápido, ultra rápido, mas aí precisa de ventilação, precisa estar preparado o sistema para isso, né? Tá. Então, onde está a comodidade? Se eu tenho um carro elétrico na garagem, eu posso utilizar a mesma tomada e colocar. Porque vai aumentar a minha capacidade de carregamento. Não. É a mesma coisa que um carregador externo, só muda a tomada. É né? mito, é mito. É mito. Muito bem. E assim, a questão da... Então, vamos dizer que o carregamento de uma motocicleta elétrica, ele é mais rápido, ou melhor, ele é mais prático do que se fosse num carro elétrico. Assim, ele é mais... Porque você faz, vamos dizer assim, em qualquer lugar, né? Se você tiver uma tomada. Sim. Né? Então, a gente lançou em 2021, né, o carregamento rápido, né? Que era um carregamento com um carregador de 20 amperes, realmente rápido, na época. Sim. E então você conseguia carregar um pack de 60 amperes, né? Em 3 horas você tinha 80%, que na época era muito rápido, né? Então hoje, né, isso já... Por que a gente limitou em 20 amperes? Porque é uma tomada possível que você pode ter, né? Senão você vai cair o disjuntor, né? Sim, dependendo sim. da... E hoje você tira essa bateria da motocicleta para fazer o carregamento? Para as motocicletas que têm autonomia grande, né? Então você tem que... Não dá para tirar as baterias, elas são muito grandes. Tá. Né? E elas são moldadas de uma certa forma que elas vão fazer parte do chassi da moto. Entendi. Então, agora, para os autopropelidos, vamos falar assim, né? Que são baterias menores, etc. Então você consegue tirar e colocar, né? Mas baterias para motos que têm muita autonomia, elas são fixas. Porque você teria que desmontar a moto por todas as carenagens, etc. e tal, para você conseguir tirar o pack. E os packs são pesados, né? Porque é muita bateria lá dentro, né? São muitas células, né? Então, para as de alta performance, de alta autonomia, as baterias são fixas, né? A GWS, aqui para deixar claro, ela nunca teve nenhuma moto com bateria removível. Nunca. Ela já nasceu sempre fixa, né? Porque a gente partia do princípio seguinte, né? E aqui é um conceito de mais para alta performance, né? Quando você tem alta performance, você tem correntes altas circulando dentro do sistema de unidade de potência, né? Então, conectores, conecta, desconecta, vai dar problema, vai gerar aquecimento e vai gerar problema, né? Bom, e como que se divide o portfólio da GWS hoje entre scooters e motocicletas elétricas? Nós temos aí no nosso portfólio até hoje, né, 2 modelos, a gente reduziu bastante, né? Então hoje a gente oferece, né, e a gente oferece tudo customizado. O cliente vai escolher o que ele quer, né?
Então, nós temos a K4000RP, que é uma scooter média, e nós temos uma scooter um pouco maior, para quem tem mais de 1,82 m, 1,83 m, que é a K2000DL, nível de scooter, né? A nível de motocicletas, nós temos a Naked K8000R, né? Que é com potência nominal de 8.000 watts, né? E com bateria de até 8, 9 kW. Né? Então, e nós temos a K14S, que é uma speed bike, né? Que é feita sob encomenda também, né? Onde a gente consegue colocar uma bateria de até 10, 12 kW. Então são 4 modelos, duas scooters e 2 motocicletas. 2 motocicletas, né? Que bacana. E você pensa como que está sendo o desenvolvimento de novas modalidades, de novos modelos? Já está sendo preparado? O que dá para adiantar aí da GWS? Nós temos aí em vista, né? A K8000R já é uma moto que está bem madura, né? Então ela vai sofrer modificações, né? Mantém o modelo, só que modifica... Vamos mudar um pouco o design dela, Sim, né? A parte de suspensão foi muito bem ajustada, né? Então a gente vai mudar agora para o próximo ano, né? Nós estamos aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Ainda é segredo. Mas já existem novos motores, né, que a gente está desenvolvendo, né? Especificamente para aquele peso, né? Então, porque ela pesa 170 quilos, né? Então, e ela vai pesar, digamos, com um pack maior, 185 quilos. Então, é uma moto pesada. Então, ela vai precisar de um motor robusto a nível de enrolamento e capacidade de ímãs, né? Muito bem. E ela vai receber nova motorização e os packs de baterias, que é o mais importante. Vai ser muito flexível, né? Porque tem bastante espaço de sobra para colocar ali, né? Tudo fixo, não dá para remover. Sim, né? E com carregamento T2, a gente vai colocar o mais potente possível lá dentro que esteja no mercado, né? A gente pretende carregar ela com até 40 amperes. Muito bem. Bom, essa história começou lá em 2019, passou por grandes avanços, né? E hoje a GWS é uma marca muito conhecida, oferecendo aí mobilidade sustentável, motos e scooters, motocicletas e scooters elétricas, 100% elétricas, para você que quer se mover aí de um lugar para o outro com rapidez, agilidade, com uma moto eficiente, com zero combustível, né? E uma energia limpa. Bom, e de importador, em 2024, o Klaus lançou um novo negócio, a GWS Garage, para se tornar aí um customizador e também um vendedor de autopropelidos multimarcas, é isso? Isso surgiu vamos falar assim, começou devagarzinho em 2023, né? Então, tem uma marca que entrou muito forte no mercado na época, né? E conseguiu vender muitas unidades, mas com peças cativas. O que é uma peça cativa? Só aquela empresa fornece, né? Se der algum problema, você é obrigado a comprar a peça daquela empresa. Sim. E com o tempo essa empresa ela parou as suas atividades, né? Então, mas havia vendido, digamos, muitas motocicletas, né? Principalmente motocicletas elétricas, né? E logicamente com o tempo aquilo começa a dar problema, né? Então, vou dar um exemplo bem simples aqui. Imagina que você tem o seu celular e você tem um carregador que só serve para esse seu celular, né? Então, daqui a pouco, esse carregador ele para de funcionar. Né? Então, você fala assim, não, mas eu vou pegar o outro ali que você... Não carrega. Nada funciona, né? Então, foi esse tipo de amarração que eles fizeram, né? Isso é nada contra, nada a favor, né? Mas Sim. É a estratégia da empresa, né? A gente sabe de outras histórias aí, atuais e passadas, onde existiu a mesma coisa. É que vocês talvez não são da época, eu sou da época do VHS e do Betamax da Sony, né?
Então, a Sony quer lançar o dela, ela lançou o Betamax. Então, você tinha uma locadora de fita VHS e você tinha do Betamax. O tamanho era diferente, toda aquela coisa. É do meu tempo, sim. É do seu tempo do meu também? tempo, sim. Do Betamax. Então, é mais ou menos isso daí. É. Então, o que aconteceu, né? Então, a gente começou a pegar esses projetos. Com base naquilo que a gente já havia desenvolvido para cá, 8000R e as outras coisas. Então, para nós, a lógica é a mesma. Sim. Não muda a lógica, né? Então, você tendo células, você tendo motorzinho, pronto, acabou. O resto é refazer chicote e outro painel que se comunica, colocar outro controlador que se comunica, mudar os BMS, as baterias, fazer modificações de sensores, toda aquela coisa. Então, reconstruir a moto. Bom, e aquela moto que até então era de uma outra marca, com novos componentes, se torna uma moto GWS? Quase isso. É quase isso, né? Porque aqui eu vou fazer propaganda dos outros agora, tá certo? Fica à vontade, fica à vontade. Por exemplo, né? Tá certo, né? Mas é uma propaganda boa. Tá bem. Por exemplo, você tem, né? A Fiat tem a Abarth, né? Que faz a tunagem, né? Vamos fazer modificação, né? Sim. O Smart tem a Brabus, né? Você tem muito conhecido, né? Mercedes-Benz tem a AMG, né? Uhum. Então, porque a GWS não fazia o mesmo, sim, né? Então, o que a gente fazia, né? Modificava tudo. Não tirava o logo da moto original, sim, só se o cliente quisesse, muitos quiseram, né? Tirava o logo original. E a gente criou um logo, né? GWS Powered By, né? Então, ia lá, então, não, quero esse adesivo. Até hoje procuro esse adesivo. Quando eu mexo nas motos, não, eu quero aquele adesivo, Então, adesivo... Quando tem esse adesivo, sabe que é uma motocicleta customizada. E o pessoal, olha só, né? É até assim, bacana para nós, né? Porque quem vem fazer modificação com a gente fala assim, mas eu quero com adesivo. Eu quero com adesivo. Quero que todo mundo saiba que a moto passou aí com vocês, né? Uhum. Então se tornou um centro de, vamos falar assim, de tunagem, né? de customização que o mercado reconhece como uma coisa positiva e que tem valor, né? Ou seja, agregou valor na motocicleta dele, né? Porque então... se não existisse a GWS Garage, talvez aquele equipamento, aquela motocicleta não poderia, não estaria sendo utilizada. Porque certamente aquela marca não fabricava mais o componente e tal, enfim, ia ficar parada, quebrou, não tem conserto, enfim. Você está dando vamos dizer, uma solução pro consumidor, né? Nossa, tem até eu fiz para um estudante de medicina, né, que tinha uma dessa, né, ele falou assim, estudante de medicina com a sua linguagem, né, ele falou assim, não, a GWS ressuscitou a minha moto, né, então... ficou assim, né? Então, também a gente recebe muita indicação, né? Então a gente recebe motos de vários, não só aqui da região, né? Mas a gente recebe de estados distantes, né? Vem moto de Brasília, vem moto de Goiânia, vem moto do Espírito Santo, né? Vem moto de tudo quanto é lugar do Brasil. Logicamente que tudo vai depender do poder aquisitivo também, né? Porque o transporte tem custo, as modificações têm custo, etc, né? Mas eu volto a falar assim, independente de qualquer coisa que essa marca tenha feito, a moto é muito boa, né? Ela só precisava de um refino, um pouco simplificar ao invés de dificultar as coisas, né? Mas eu não gosto assim, de opinar muito em cima do projeto ali, cada um com a sua estratégia, né? Perfeito. Bom, e depois, e além da customização desses modelos, a GWS Garage também comercializa multimarcas, né? Autopropelidos multimarcas, não é isso? Sim, a gente, por uma tendência de mercado, né? Agora, saindo um pouco da parte técnica, né? Vamos para a parte do negócio, né? Sim. Então, como começou a existir uma grande procura pelos autopropelidos, né? Então, a gente também
Por isso que a gente mudou de GWS para GWS Garage, né? Para dizer o seguinte, olha, não é mais GWS puro, né? Porque já estava rotulado no mercado. Não, são moto que não dá para tirar a bateria, são moto que não sei o quê, que não dá para pagar, toda uma história. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos criar um negócio diferente, né? Então, o marketing já trabalhou, então, para dizer, olha, continuamos com a nossa essência, mas a gente tem também agora a gama dos autopropelidos, né? Que é uma tendência no momento. Sim, né? sim. Que são motos que são vendidas que não há necessidade de CNH, então... E nem emplacamento. Nem licenciamento e emplacamento, né? Logicamente tem suas restrições, sim, né? Então são veículos menores, né? Que a lei diz, né? 1,30 m entre eixos, largura 700 milímetros, né? Não pode ter motor com potência declarada maior do que 1000 watts, né? E velocidade limitada a 32 km por hora. Né? Então, tem essa vertente. Mas são muito procuradas. Sim, né? Então, é um nicho de negócio. Então, a gente resolveu ampliar para esse lado. Né? A GWS pensa em também atuar nesse mercado, importação, ter a própria marca GWS para autopropelidos? Você tocou num ponto de discussão que eu recebi um telefonema no sábado agora, né? Então, de um amigo, né, que também é colega, né? E que falou assim, Cláudio, você que entende de importação, vamos lançar nosso próprio modelo exclusivo de autopropelido, que não sei o que e tal. Eu falei, poxa, boa ideia, vou pensar nisso daí, etc e tal, né? Então isso foi sábado agora. É um assunto recente. Foi sábado agora, né? Então me pegou desprevenido, né? No sábado à tarde, então tô pensando, né? Vamos ver. Porque quem fabrica, ou melhor, quem importa scooter e motocicleta também pode importar um autopropelido que acredito eu que tenha mais aceitação no mercado. Aceitação não, mas está sendo mais divulgado, mais difundido ou não? Digamos, é o hype do momento. Exato, é uma tendência. É uma tendência do momento, né? E até que se mude a resolução, fica um negócio bastante interessante, né? E assim, eu vejo também, não só interessante em nível de negócio, né? Vamos ser bem honestos, né? Aqui a gente também pensa no negócio em si, né? Não só na paixão em modificar motos que não é a questão, né? Pensando agora como empresário, né? Sim. Então, você tem que buscar alguma coisa que te dê volume, rentabilidade, toda uma história. Exato. Muito bem. Então, você tem um modelo exclusivo, né? E fazer toda a tramitação de importação, que para nós não é novidade, a gente sabe como faz, né? É escolher alguma coisa, novamente nós vamos cair no início da GWS. É sair com alguma coisa que seja alguma coisa que alguém fala assim, uau. E que seja diferente do mercado, porque só mais uma marca de autopropelido, só mais uma marca. É só mais uma marca. Exato. Né? Então agora mexeu com o meu, né? Com aquela centelha na minha cabeça, tipo assim, então, vamos lançar um negócio autopropelido, mas vai ser uma coisa bem... Vai ser o autopropelido, né? Vai ser o diferentão do mercado. Vai ser mais caro, não sei, vamos ver, tal, como é que é o equipamento, então tudo tem toda uma cadeia para discutir ainda, né? Então, mas é um desafio bem interessante, né? Então tem esse tipo de obrigado, tem esse tipo de vamos falar assim, vão surgindo as coisas, né? Porque no final o que acaba acontecendo, né? Nesse mundo, né, dos elétricos, vamos falar assim, todo mundo se conhece no final das contas. Sim. Né? Então, tanto como eu procuro, né, pessoas que têm know-how, por exemplo, em autopropelidos, que eu não tinha nenhum, né? Para mim era uma coisa desconhecida, né? Não desmerecendo, mas para mim eram brinquedinhos, né? Que você dá pro seu filho, tipo assim, para ele não te amolar nas férias, para você levar ele para Disney, compra um desse negócio. Mas que no final das contas eu vejo como hoje eu vejo com outros olhos, não só como uma questão, digamos, financeira e como empresário, mas eu vejo como uma solução de mobilidade. Exato. Né? Que é um ponto, assim, que eu volto sempre a falar, né? Porque a gente escuta muitos mitos, né? Então, não, mas essa moto tem pouca autonomia. Então, muito bem.
vamos fazer um estudo aqui, né? Então, às vezes eu pego uma roda de amigos, ou mesmo em grupos aí de WhatsApp, discussões na mídia social, eu falo assim, tá bom, você precisa de uma moto que tem autonomia de 250 km? Para quê? Sim, sendo que é um autopropelida. Eu falei... Vai pra onde vai voltar, né? Se você pega... Não, veja que interessante que é. Né? Sendo que é um veículo, você não pode... Né, esquece a paixão do... Vamos esquecer a parte emocional do torque, da potência, da arrancada, do visual. Esquece isso daí. Tá. Mas vamos pensar no dia a dia. Eu tenho que ir até o meu trabalho e eu quero voltar. Eu pego o trânsito, com moto isso daí já é muito mais simples, e eu quero voltar. Eu preciso andar mais do que 60, 70 km por hora? Eu posso andar muito menos. Gastando menos. O que importa se o negócio é bonitinho, feinho? O que eu preciso? Eu preciso de um custo-benefício de mobilidade. Sair daquela mobilidade tradicional de 1907, 1908, né? Tem que ter 4 rodas, tem que ter um motor na frente, tem que ter a motocicleta, tem que ter um pneuzão, que tem que ter um motor de não sei quantas cilindradas, que tem que ter não sei o que, não sei assado, tem que ter um barulhão. Pô, não posso ter um negócio pequenininho que me leva do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto A, sem problemas, de uma forma segura, né? Com custo baixo, e onde eu tenho a minha mobilidade. Sim. Né? Que eu não dependo de uma condução, que eu não dependa, sei lá, nada contra, mais um Uber 99, ou que seja qualquer aplicativo, que eu tenha a minha liberdade de ir e vir, pequeno, estaciono fácil, valor, digamos, de aquisição relativamente moderado, né? E aquilo não precisa ter uma autonomia maior do que 30 quilômetros. Porque se você for ver, né, faça uma pesquisa entre vocês, familiares, etc e tal, raras exceções, né, você roda mais do que 30 quilômetros por dia para ir trabalhar e voltar. Raro. Né? Então, a maioria da população gasta muito menos do que isso para fazer esse tipo de movimento. Né? Então, o autopropelido ele cai muito bem na questão de mobilidade. São equipamentos bonitos que você fala, uau, eu estou montado numa Ferrari, numa super máquina, num Mercedão. Não, eu estou num autopropelido. Mas aí questão de beleza é muito relativo, né? O que pode ser bonito para você, para o outro não, e vice-versa. Gosto tá não se discute, né? Exato. Mas, igual o nariz, cada um tem o seu. É verdade. Mas eu vou mais na questão da questão de mobilidade, né? Para sair da parte tradicional. Sim, né? Sim. Daquilo que tem que ser um sedã, um fastback, um SUV, sei lá, uma moto naked, uma superbike, uma big trail, uma crossover. Então, vai mais do conceito. Não, eu só quero um trocinho para eu ir trabalhar, aquilo lá não tem de estacionar. Aquele negocinho pequenininho de 1,30 m entre eixos, eu coloco em qualquer lugar, coloco uma capa por cima, e tá que pronto. Sol é pior do que chuva, né? Sim, sim. Que o sol estraga mais do que a chuva, esses equipamentos. Então deixa lá, né? E vou para casa, põe na tomadinha ali e acabou, né? Sabe? Se a proposta é essa, né? Levar e trazer... Mobilidade, né? Com rapidez, né? com economia de combustível, aí você está contribuindo com o meio ambiente que vai poluir menos, enfim, né? Não emite CO2 e tudo mais. Então, enfim, então várias coisas aí que a gente vai falar muito mais ao longo do podcast. Enquanto você toma um cafezinho, uma água, deixa eu dar um recado aqui para o nosso telespectador. Para você que está acompanhando o podcast Mundo Empresarial, quero falar da Print, que é a referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Se a sua empresa precisa aí de cartões de visitas, rótulos, adesivos, embalagens, canecas ou qualquer outro tipo de material gráfico, qualquer outro tipo de brinde, de material promocional aí para você distribuir para os seus clientes, colaboradores, funcionários, enfim, quer estampar a marca da tua empresa num brinde bonito, num material gráfico de qualidade, então entre em contato, converse com a Print. A Print está preparada para entregar para você qualidade, ótimos preços, rapidez, com atendimento pensado para quem vive o dia a dia dos negócios. Acesse agora mesmo print.com.br
print.com.br, e você vai ver uma infinidade de produtos que tem lá à sua disposição, da tua empresa, com brindes, um mais bonito que o outro, com uma qualidade impecável. Com certeza você vai gostar de ter esse produto, você vai entregar aquele brinde, aquele material bonito para os seus colaboradores, para os seus funcionários ou para os seus clientes, e com certeza falar um produto de qualidade, bacana mesmo. print.com.br, acesse agora, descubra como levar a identidade visual da tua empresa para um outro nível, para um outro patamar. Print, nossa parceira aqui do podcast Mundo Empresarial, que está apostando no programa, acreditando e nos auxiliando aqui a dar voz a tantos empresários e empreendedores, assim como o Sr. Klaus da GWS Garage. A GWS, uma importadora de motocicletas elétricas, também de scooters aí que estão facilitando a mobilidade dos brasileiros. Bom, voltando lá no início da história, como eu contei para os nossos telespectadores, que o Sr. Klaus é um engenheiro com larga experiência, 30 anos em indústria automotiva. Trabalhava na Mercedes, não é isso, Sr. Klaus? Isso, na Mercedes-Benz. Foi onde eu comecei como estagiário e fiquei lá por 25 anos. Né? Que bacana. E da onde que... Vamos lá, Mercedes, caminhões, carros, mas da onde que veio a paixão pelas motos, a ponto de querer ter a marca própria, importar e comercializar no Brasil? Da onde que foi, né? Começou lá com veículos pesados para motocicletas. Essa história vem bem de antes, né? Não vou começar com Adão e Eva, mas vamos falar assim, né? Começou lá com 12, 13 anos de idade, né? Então a gente, logicamente que educação um pouco mais rígida naquela época, né? Mas a gente conseguia ter as motos escondidas dos pais, né? Então, isso vem desde aquela época, né? Então a gente montava, desmontava a moto, mesmo moleque fazia isso, né? E naquela época que andava sem capacete, andava de short, só de chinelo, e vamos que vamos fazer as coisas, né? Só que isso daí, logicamente, depois vem aspectos familiares e também de tempo, né? Então, eu esperei um largo tempo até que, bom, o último filho formado e tal, então agora a gente parte para as motos outra vez, né? Mas independente de qualquer coisa, eu sempre fui muito de tentar construir coisas, né? Então, começou com construção caseira, né? Então eu fazia motos para mim, né? E para mim, sabe? Não era uma questão de... Até que um dia alguém chegou e falou assim, poxa, por que você não faz disso um negócio, né? Eu olhei e falei, poxa vida, não é uma má ideia, né? Aí começa, né? Alguém me dá uma centelha na cabeça, um desafio, vamos fazer, né? Então, começou assim, né? Começou vamos falar assim, começou com customização, que partiu, digamos, para motos, entre aspas, de linha, né, e que hoje tem uma tendência novamente de customização, né? Que é, digamos, vamos falar assim, é um pouco da minha essência, né, do que eu gosto de fazer, né? É uma das coisas, né? Logicamente que hoje eu estou um pouco mais ocupado com, digamos, a administração geral das empresas do que... Mas eu tenho a minha oficina do lado do meu escritório. Isso aí eu não abro mão, né? Não deixa a paixão de lado, né? Não, e tá saindo mais coisa agora também, né? Então, nós vamos partir para outra coisa, né? Também na parte de customizações, mas... porque a gente já chegou num certo nível de que a customização de motocicletas já se tornou uma coisa que já não me traz mais muito desafio, né? O desafio agora está na questão de baterias, né? Que a gente vê que quem tiver hoje, né, o know-how, isso serve para tudo, né? Se você pega hoje aplicações de baterias, elas vão desde motocicletas, automóveis, equipamentos de armazenamento de energia solar, equipamentos médicos, drones, a gama é infinita, né? Então, a gente está partindo mais para esse nicho agora. Isso não começou de agora, as pesquisas começaram
vamos falar assim, durante a pandemia, onde a gente tinha mais tempo, mas ainda eram laboratórios precários. Então agora a gente está criando uma nova empresa, né, que eu vou antecipar para vocês, porque aqui eu posso falar. Conta. A gente gosta de novidades. Então vamos lá, vai nascer, já nasceu, né, a GWS Solution. Então aqui é uma outra empresa do grupo, onde a gente vai se dedicar única e exclusivamente à questão de baterias. Poxa, que legal. Não só para motocicletas elétricas, a tendência é... aqui não dá para antecipar muito a parte estratégica onde a gente quer chegar, mas a gente vai se dedicar a baterias de lítio, ferro-fosfato, as próximas baterias de sódio. Então, a gente está... Na comercialização, fabricação? Fabricação. Não vamos falar assim, não das células. As células, elas são de mercado, e isso está na mão de 3 empresas no mundo, né? Mas sim na fabricação dos packs, né? Tá. Para cada tipo de aplicação, porque as arquiteturas, elas são personalizadas, as capacidades são personalizadas, digamos, as aplicações são personalizadas. Então é tudo personalizado, não vai ter nada de prateleira. Ou seja, projetos personalizados. A GWS Solutions, então vai, como você mesmo disse, além de motocicletas, de repente até mesmo vai fazer a customização dessas baterias até para veículos, para carros? Sim. Que bacana, hein? Sim. Que bacana. Então, muito em breve teremos mais novidades. Tem mais novidades aí a caminho, né? Então, isso teve o seu tempo de maturação, porque qual que é a tecnologia existe, né? Só que você precisa de capital humano. Sim. Né? Então, você precisa encontrar as pessoas certas, né? Com conhecimento já. São poucas pessoas hoje, porque isso não é uma profissão no Brasil, né? Não existe eu vou formar um técnico em fabricação de packs de baterias. Não, vai lá no Senai e você faz um curso. Não existe isso, né? Como, por exemplo, torneiro mecânico, ferramenteiro, eletricista, isso daí tem tudo cursos para tudo quanto é lado, mas para quem realmente tem especialização, né? Não só no Brasil, como fora do Brasil também. Então, são profissionais que eles são muito raros, né? Então, a gente estava esperando, digamos, essa junção desses profissionais, não só na capacidade técnica, mas também na capacidade de gestão de negócio, né? Então, demora o seu tempo. Demorou 4 anos, né? Então... O ramo de scooters e motocicletas elétricas, que hoje você atua, é uma paixão da juventude, mas na juventude ainda eram motocicletas a combustão. Sim. E quando que você decidiu derivar para essa outra paixão que são as motocicletas elétricas? Quando que você descobriu isso e falou, poxa, eu posso customizá-las, posso fazer as minhas próprias motocicletas e comercializar aqui no Brasil? Olha, isso foi um negócio muito interessante, né? Por quê? Eu sempre gosto de estudar muito, né? Então, você vai vendo, assistindo algumas coisas, você vê na rua, né? Então você fala assim, nossa, o que é isso daí, né? Aí você vê aquele equipamento rodando e fala assim, poxa vida, isso é um negócio diferente, né? Então nasceu dali, né? Então, aí você importa o primeiro kit, né? E a primeira coisa elétrica que saiu foi uma bicicleta elétrica, né? Então, quase não tinha isso, não existia, né? Então, deixa eu importar um kit aí, vou montar aí, compra uma bicicleta no supermercado aí, monta um kit aí numa bicicleta e vamos fazer isso aí andar. E funcionou. Pô, agora vamos melhorar isso aqui não tá andando legal. Então, sabe, vai. Então, surgiu daí, né? E, pô, esse troço não faz barulho, esse negócio tem potência, isso aqui, sabe, dá para mexer muito, né? Diferente do que é a combustão, você tem, assim, você tem muita possibilidade de fazer modificações. O céu é o limite, né? Então, a capacidade de você adaptar, fazer, melhorar e construir algo diferente é muito grande, né?
Que bacana. E isso cresceu muito, né? Tanto que o mercado de motocicletas elétricas no Brasil segue crescendo, né, em constante evolução, tanto dados recentes divulgados pela FenaBrave, Federação Nacional de Distribuição de Veículos, informam que no primeiro trimestre de 2025 houve um crescimento de 105% na comparação com 2024, o mesmo período, né? Foram mais de 3.400 motocicletas elétricas emplacadas, enquanto no mesmo período de 2024 foram 1.666. Ou seja, é um grande mercado a ser explorado ainda, está crescendo e que a tendência é que seja cada dia maior, né? A tendência é crescer, né? Não há dúvida, ele vem crescendo desde 2019, né? Então, isso porque, digamos, assim, nos relatórios da FenaBrave, digamos, não é tudo que está aí, né? Então, tem muitas que não declaram, né? Então, GWS nunca declarou. Mas por quê? Então pode ser que seja bem maior do que... Não, é bem maior. É maior. É bem maior do que isso, mas é muito maior. Por exemplo, autopropelidos não emplacam. Sim, né? Então, tem algumas marcas, né, que você vai ver aí que não estão aí, né, nesse relatório da FenaBrave. Então, esses números eles são maiores. Né? E a tendência é crescimento, né? Porque quando você passa a ser usuário de uma elétrica, você vai ver no final do mês o quanto isso representa economia no seu orçamento. Né? Então, logicamente que tudo é limitado, né? Então, se alguém hoje, né, pretende, eu preciso de uma motocicleta porque eu sou entregador e eu rodo 250 km por dia, não vai funcionar. Sim. Né? Então, ainda não tem a autonomia que não tem. O consumidor espera, que precisa. Não tem, né? Então, todo mundo tem essa expectativa. Não, eu preciso de uma moto elétrica uma Big Trail que eu consiga ir até o deserto do Atacama. Amigo, não vai ter. Nesse momento não vai ter, não existe isso, né? Então, assim, tá limitado, então... Também assim, né? Você tem que ser muito transparente quando você vende o equipamento, né? Olha, esse equipamento aqui, né? Então, por exemplo, nossos vendedores, eles estão treinados para fazer o seguinte, né? Vamos contar a história de trás para frente, né? Quando o cliente vem, né? Faça uma abordagem de trás para frente. Qual vai ser a aplicação? Quantos quilômetros faz por dia? Qual o peso? Qual não sei o que e tal... Para quê? Para que a gente sugira a ele dizendo o seguinte, olha, o melhor equipamento para você é isso daqui, em função do trajeto que você vai fazer, vamos falar assim, da quilometragem, da autonomia que você necessita, do seu peso, da sua estatura, da topografia, da velocidade que você necessita, né? Então, tudo tem suas limitações. Né? Então, também não são tudo flores, mas dentro daquilo que compete, digamos, do uso do dia a dia de 90% da população, ele se encaixa. Bom, e o valor, o preço médio das motocicletas e scooters elétricas ainda é considerado alto. O senhor acredita que, assim, com a divulgação maior, com a entrada de novas marcas no mercado, com mais opções, deve baratear esse valor? Ou, de repente, até uma fabricação ou uma montagem própria em território nacional? Isso pode ser que acabe barateando o preço? Olha, a tendência é uma diminuição, né? Isso a gente já vê, a tendência é diminuição. Né? Respondendo a pergunta diretamente, a tendência é diminuição, né? Existem vários fatores, né? Hoje se depende de muito material importado, né? Então aqui, não entrando no mérito, né? Mas as cargas tributárias, né? Cada país tem o seu, nós temos o nosso. Então elas são um fator representativo, né? Isso é número 1. Número 2, não são só as cargas tributárias, né? Digamos, já na fonte onde você compra, já é um valor, digamos, que não é baixo, mas que vem diminuindo muito. Né? Onde está o tendão de Aquiles a nível de custo? Baterias. Baterias é o tendão de Aquiles. Então, o que está acontecendo? Com o tempo, isso daí vem
como eu falei no início, né? Vem aumentando a densidade, capacidade de descarga, capacidade de carga, com o mesmo peso, o mesmo tamanho, e os custos não estão aumentando na mesma proporção do que a capacidade que essas células têm. Sim. Então a tendência é uma diminuição. Quanto maior a escala, melhor, né? Então isso tende a diminuir, né? A tecnologia está evoluindo, mas o preço está sendo mantido. A tecnologia está, digamos, está aumentando, né? Sim. E os preços, de uma certa forma, estão sendo mantidos. Logicamente, você tem qualidade A e você tem qualidade Z. Então, sim, tem vários aspectos, né? Porque fabricantes de células existem vários, né? Então, mas as células boas, né? Que não vão dar dor de cabeça, né? Elas têm um valor um pouco alto, né? Se a gente for considerar hoje, elas são mais caras do que uma motocicleta a combustão? Sim, são, né? Mas temos que ver o seguinte, né? E aí é uma questão de fazer contas, né? Que a gente chama de TCO, né? Que é o Total Cost of Ownership, né? Então, muitas vezes o que acontece, né? A pessoa ela vê somente o custo inicial de aquisição, né? Digamos, num prazo de 3 anos, o que acontece, né? Dentro desse custo total, né? De operação dessa unidade num prazo de 3 anos, dependendo do equipamento que o custo inicial ele representa de 15% a 20% só do custo total de operação. Então, isso num veículo a combustão, né? Então, por exemplo, num veículo elétrico ele chega a ser 60%, só que o custo, digamos, de operação ele é muito mais baixo. Quando você soma os dois, o do veículo elétrico, digamos, num prazo, no médio e longo prazo, ele é bem mais barato do que o combustão. E a gente tem esses dados compilados em operações, digamos, controladas. Como são essas operações controladas? Vigilância patrimonial. Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, vigilância patrimonial, digamos, em universidades, em shoppings, etc. e tal. Onde os veículos, onde as motos a combustão, elas não são eficientes. Porque são equipamentos que necessitam de velocidade para refrigeração, o câmbio não está feito para isso, etc. e tal. Então tem uma série de impeditivos aí onde onera o custo operacional daquilo ali no mês, né? Não é só o combustível, né? O combustível é óbvio, né? Mas existem outros custos inerentes aí, onde a elétrica ela ganha de lavada, né? Então, nós temos relatos, né, de empresas onde tem as nossas motos, né, de que as motos se pagaram em 10 meses, se comparadas aos custos das motos a combustão. Agora me fala uma coisa, Klaus, sobre manutenção, revisões. A gente está falando de um equipamento importado. Então, assim, nós temos essa ideia de que se é um veículo importado, peça, manutenção, seja mais caro. De fato é na prática? Não, ao contrário, é muito mais barato. E tem a questão assim, tem peças à disposição, assim, a manutenção é recorrente, como é exatamente? Olha, no veículo elétrico, o que você tem de maior desgaste, vamos falar assim, né? Os nossos têm tudo freio regenerativo, então você economiza muito lonas e pastilhas de freio, né? O que é freio regenerativo, né? É igual o KERS na Fórmula 1, né? Então, você pisa no freio, o motor deixa de ser motor, vira gerador. Então, essa energia de frenagem, ela volta para a bateria. Então, ela tem duas funções. Realimentar a bateria e te ajudar na frenagem. É como se você estivesse reduzindo marcha, né? Sim. Então, o que você vai ter ali numa revisão? Você vai ter o que a gente mais faz, né? Trocar pneu. Apenas isso. Com relação... O motor é brushless, ele é síncrono. Então ele não tem contato de escovas, não tem nada, né? É tudo por campo magnético, né? E você tem 2 rolamentos, né? Só que esses rolamentos, até você trocar um, demora anos e anos e anos. A não ser que você tenha um vazamento ou você tenha uma falha. Não confundir falha com defeito. Defeito é projeto, falhou o componente. Né? Você tem aqui várias lâmpadas iguais, uma pode pifar, mas não significa que é defeito. Falhou o componente. Sim.
Então, é basicamente isso. Existem algumas... nas revisões, a gente faz algumas checagens, né? Na parte de freios, que são pastilhas, né? Que tem um desgaste muito menor do que veículos a combustão, por causa do peso. Então, peso menor, gasta menos freio. Além de você ter a parte de redução. E outra coisa são ajustes de caixa de direção e reapertos em geral. Então, não tem o que fazer. E uma vez por ano você troca o líquido de freio, que é normal em qualquer veículo, né? Sim, sim. Mas não há o que fazer, porque geralmente os motores são no cubo. Então, a própria roda é o motor. Então, não tem uma corrente de transmissão, não tem absolutamente nada. Então, as revisões, por exemplo, o GWS. O que é puramente GWS, não GWS Guard. GWS... A marca própria. A marca própria. A gente fala para o cliente vir para a revisão uma vez por ano para trocar o líquido de freio. Agora, se ele quiser, ele pode trocar também numa outra oficina mecânica, porque freio hidráulico é freio hidráulico. Não necessita vir numa oficina especializada para, digamos, trocar um líquido de freio, né? E às vezes é você fazer, digamos, um reaperto da caixa de direção, que é normal até em bicicleta, né? Mas em moto é mais comum, né? Você fazer a checagem e o reaperto da caixa de direção. E checagem de pastilha, não há mais o que fazer, né? Não tem mais onde mexer, a não ser... E você checar a limpeza em geral, se tem alguma oxidação, etc. Mas não tem o que fazer, né? Então... experiência nossa, né? Veículos puramente GWS, né? Tem uns que aparecem para revisão só realmente quando ela para, depois de uns 2, 3 anos parou, ou então quando você tem uma falha prematura, que pode ocorrer também, equipamento. Sim. Né? Você pode ter uma falha prematura numa bateria, né? Uma célula podre, né? Que nem uma maçã podre, apodrece demais. Também uma célula, às vezes, com um problema, com uma falha dentro de um packet, pode afetar o packet, digamos, de uma forma prematura, né? Agora, isso são exceções, não é regra, né? Então, mas para isso, né? Então, foi criada a GWS Solution. Muito bem, estamos aqui batendo um papo hoje com o Klaus, responsável pela GWS, que tem oferecido aí solução, mobilidade, sustentabilidade através das motocicletas e também das scooters elétricas em todo o Brasil. Aliás, o pessoal que está assistindo a gente em casa, falamos tanto da GWS e tal, mas e aí? Eu quero comprar uma motocicleta da GWS. Tem concessionárias espalhadas pelo Brasil? É só em Campinas? Como que eu chego até você, Klaus? Nós temos em Campinas, né? Nós temos em Itajaí e nós temos no Rio Grande do Sul. Né? Então, digamos, as compras são centralizadas nessas 3 regiões. Né? Então, realmente tem que entrar em contato com a gente, né? Então, e dimensionar a moto. Né? E tem moto já pronta entrega ou ainda leva um tempo? Pô, vou lá, tem um showroom, escolho aquela moto, ainda tem um tempo para montagem dela. Os chassis estão lá, né? Então o cliente vai escolher potência de bateria, tipo de controlador, então o que ele quer. Então, hoje, GWS se concentra não em venda de motos de prateleira, mas sim só em motos customizáveis. A essência da GWS hoje, né? Então, quer comprar uma GWS, vai escolher. Bacana. Ou tem, se de repente, se quiser motos multimarcas, a GWS Garage. Temos também. Temos moto multimarcas também, né? Então essas são basicamente a pronta entrega, né? A GWS, né? O que a gente sempre espera, né? Como elas são customizáveis, né? Como eu havia falado, né? Você pode escolher as autonomias de 70 até 250 quilômetros, né? Então o prazo para confecção dessas baterias hoje é de 1 mês. Então o cliente vai ter que esperar 1 mês, né? Que a gente só vai confeccionar a bateria no ato da compra. Tá? Então, isso por que a gente está fazendo isso, né? Para não deixar baterias em estoque montadas. Então, a gente tem um fluxo de compra de células, né? E toda a montagem dos packages. Então, fechou a compra, a gente monta o package e entrega a moto. Então, as motos já estão preparadas, só falta colocar a configuração que o cliente deseja. Configuração que o cliente deseja.
Muito bem. E agora falando um pouco sobre importação, lá em 2019, quando você decidiu, começou a fazer a importação, chegando os primeiros containers no Brasil, foi um processo um pouco demorado, foi fácil, enfim, como que você observa, depois de algum tempo aí, como foi todo esse processo? Fazer importação você estando totalmente habilitado, você tem que estar habilitado, né? Uma vez que você se habilitou, é um processo que demora um pouquinho, tal, etc, para você obter todas as licenças, né? Sim. E aí depois não, aí tudo vai, né? Tudo vai mais rápido, porque você pagando lá fora, tudo cash. Cash não, vai transferência bancária, mas eu digo, não existe. Você não compra hoje a prazo nada. Então você tem que pagar tudo à vista, né? E mesmo quando chega, digamos, no porto, né, para desembarcar, todo o pagamento é à vista, né? Então você tem que ter um certo capital, etc e tal, e não é demorado. Hoje o lead time de uma importação, dependendo da velocidade, dependendo da velocidade de produção da linha de montagem, o lead time máximo é de 60 dias. Se não houver nenhum percalço vamos falar assim, de force majeure, alguma coisa assim, que você tenha, retrasos no porto, etc e tal, ou então algum problema de desembaraço aduaneiro, o lead time é de 60 dias máximo, né? Muito bem. E quais os planos futuros da GWS, a marca própria, e a GWS Garage? E tem planos de novos lançamentos da GWS, né? Porque a ideia é colocar motocicletas competitivas, né? Porque tem marcas aí que estão entrando ali, e a GWS não vai ficar de fora, né? Mas sempre com a mesma essência do início da GWS, não é quantidade, são motos sob encomenda. É qualidade que a gente está falando. Qualidade. Então é o nicho do nicho, né? A gente não quer ser o maior, a gente quer ter uma moto que se tiver o símbolo da GWS, a pessoa vai lá e fala assim, opa, isso aqui é diferente, né? Posso confiar. Pode confiar e vai ser algo diferenciado. Nada do que está no mercado de prateleira. Aguardem. Pode ser que a GWS... Cheguei com novidades também no mercado de autopropelidos, né? Pode ser, começou, está muito fresquinho, mas podemos ter sim, claro, por que não, né? Porque, assim, é uma aposta, né? É uma aposta, né? Porque pode mudar as resoluções e o autopropelido deixa de existir. Então, mas o que é um negócio sem risco, né? Tem que arriscar. Então, tem várias formas, mas sempre repetindo, né? A gente nunca pensa em qualidade, em quantidade, a gente pensa em qualidade, né? Então, se for para lançar, e nós temos algumas coisas para lançar aí para o ano que vem, vai ser no sentido são motos personalizadas. Então, não vai ser para, aqui já adiantando, não vai ser para qualquer um. Né? Então, vão ser... Para quem tem bom gosto, para quem preza pela qualidade. É um nicho. Sim. É um nicho, né? Eu diria que é o nicho do nicho, né? Mas vai ter sua moto personalizada, com a assinatura da GWS. Né? Na verdade, a GWS criou uma comunidade, não é isso? Então, são pessoas que estão dentro dessa comunidade, que consomem a GWS, consomem o produto que a GWS desenvolve. Enfim, para fazer parte dessa comunidade, é um grupo seleto, né? Vamos dizer assim, quem está buscando algo a mais. Quem está buscando algo diferente, né? Então, isso não é tão comum no Brasil, né? Você tem isso muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Você tem muitos produtores independentes de motocicletas com a sua própria assinatura, né? Tem personalidades que fazem isso. Keanu Reeves é um deles, né? Então, cada um dentro do seu, sabe, o objetivo não é ter uma linha de montagem gigante na Zona Franca de Manaus, produzindo não sei quantas mil unidades, etc e tal. Vamos falar assim, isso eu já fiz durante 30 anos. Né?
Então, a ideia agora é outra. Sim. Né? Agora é fazer coisa personalizada, né? Se o Thiago quiser uma moto e quiser uma moto GWS, a gente senta numa mesa, a gente desenha a moto, né? Determina o que você quer, para que você quer, qual vai ser a aplicação. E eu vou te explicar, dentro daquilo que você quer, quais são as limitações de tudo isso e quanto vai custar. Né? Tempo para execução do projeto, 6 meses. Né? Então, basicamente vai ser isso, né? O céu é o limite, né? Vai depender do bolso de cada um, né? Que bacana. GWS aqui conversando com a gente, o Klaus Werner Goed, enfim, compartilhando insights, enfim, contando toda essa trajetória, né? Um cara que começou sua carreira profissional na indústria automotiva, engenheiro, e decidiu ter a tua marca própria de motocicletas e scooters elétricas. Muito bacana. Para a gente finalizar, gostaria que você contasse um pouco da estrutura física da GWS. Hoje, GWS Garage, e a GWS conta com mais profissionais que te auxiliam na manutenção dessas motocicletas e também até a configuração de acordo com a necessidade do cliente. Como que funciona? Fala um pouco da tua oficina em si, do espaço lá. Vamos lá, né? Aí, olha, isso aí é assim, né? Eu acumulo a função de vamos falar assim, quem determina a solução sou eu. Então, o que vai ser feito, quem determina sou eu, né? Mas a gente tem, assim, várias parcerias. Então, vamos dar exemplos práticos, né? Então, GWS Solution tem agora, né? Então, a parte de baterias, o package, então, nós mesmos fazemos já. Já fazia extraoficialmente antes, agora oficialmente, né? Vamos dizer que a gente precisa de uma pintura especial. Então, a gente tem uma empresa que só faz pintura pra gente. Tá. Então, a gente precisa da parte de suspensão. A gente tem um pessoal que só mexe com suspensão pra gente. Tem outro pessoal que só mexe com freios. Tem outra, por exemplo, se eu quero modificações de chassis, eu tenho um cara que só faz chassis para mim. Então, por aí vai. Então, se a gente for ver... São parceiros, que atendem a GWS Garage. Que estão com a GWS já fazem desde 2019, né? Mas sempre com a supervisão do Klaus. Supervisão, né? Então, vamos fazer o que a gente fez, né? Uma moto bobber, né? Transformamos uma Speed numa bobber, né? Então tinha que recortar o chassi inteiro, né? Então, e ressoldar tudo, né? Fazer gabaritos, né? Então, poxa vida, não. Esse cara aqui ele faz tailor-made, né? Então, vamos lá, vamos desenhar o chassi, né? Então, vai lá com uma trena aí, não sei o que, aqui eu preciso de um suporte, aqui eu preciso de uma solda, isso aqui não vamos ter que fazer tudo anti-ferrugem, então vamos fazer uma base disso, daquilo, poxa, aqui recorta, coloca outro tubo, coloca outro reforço. Não, eu preciso mudar esse tubo porque eu quero colocar uma solução uma suspensão desse tipo, freio, nós vamos modificar, arranca todo esse freio, vamos colocar o tipo de freio. Então, cada um com a sua especialidade. Então, se você for somar todo mundo que está ali, né? Então, a linha de montagem, ela pega a região de Campinas inteira. Então, vai para um lugar, depois vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Então é assim, mais ou menos assim, né? Mas a coisa nasce no meu escritório, eu com o papel sulfite ali, nós vamos fazer assim, assado. Sim, que bacana. Mas aqui é a parte eletrônica, isso aí eu cuido, né? Vamos buscar esses componentes, vamos importar. Hoje a importação é muito fácil fazer. Sim. Então, vai se buscando esse tipo de coisa. Então, a hora que chega o negócio, vamos montar, né? Então tem que estar tudo alinhado, tudo certinho, tudo bonitinho, né? Bacana. E o Klaus empreendedor? É engenheiro, conhecedor, como a gente fala, né? Um mecânico, um cara que gosta de fuçar, né? Com um bom português, assim, né? Que gosta de entender mais da parte operacional, como que faz a montagem e tudo mais. Mas e o empreendedor em si? Como é que foi? Como que você se descobriu o empresário? O empresário é assim, né? Quando você começa como pelo menos a minha experiência, deve ter passado com muita gente, né? Você tem que, número 1, né? Você tem que ter estômago para isso.
O que é estômago para isso, né? Você tem que ter já na cabeça o seguinte, né? Vai chegar uma hora que eu vou perder dinheiro. Então você tem que saber aprender a perder dinheiro. Antes de você... No meu conceito, assim, ganhar dinheiro é um negócio gostoso, né? Mas antes de você aprender a ganhar, você tem que aprender a perder, né? E não mais que isso, tem os altos e baixos, né? Então você tem que ter ter uma resiliência muito forte, né? Então você vai cair. Assim, existem empreendedores que se deram bem já desde o início e nunca caíram, né? Mas você sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. Então você tem que aprender a cair e levantar de novo, né? E levantar com mais força, aprender com aquilo que resiliência, né? Resiliência, né? Então você vai indo, e cada vez você vai criando um aprendizado maior, né? E um dos segredos também, né, é assim, você ter um networking bem estabelecido, né? Você não sabe tudo, sozinho você não faz nada, né? Então você tem que ter os parceiros, né? Então, que vão te ajudando, etc e tal. Então você vai formando uma estrutura um pouco mais forte, né? Você vai se organizando de uma forma mais forte, né? E, logicamente, você tem que ter fôlego financeiro, senão você não consegue fazer nada, né? Onde você vai buscar esse fôlego financeiro? Tem várias formas, né? Você pode buscar aqui dentro, você pode buscar fora, você pode... Né, hoje... eu não vou contar o segredo aqui, isso eu não vou contar. Mas a questão é onde você vai buscar os seus recursos, como você aplica esses recursos, etc e tal, né? E você tem que se munir de gente que conhece, né? Então, nada melhor do que você, como eu tenho hoje, né? Eu tenho um forte, que é meu sócio hoje, né? Que ele é um financeiro. Né? Eu precisava de um apoio financeiro, né? Alguém que cuidasse da parte financeira, não só da parte financeira, vamos falar assim, do dinheiro em si, né? A parte do treasury, né? Isso é simples, isso faço eu, né? Mas a parte fiscal, a parte tributária, e aí eu tenho outra parceria também, que é a questão de o capital, da onde vem, como ele vai ser remunerado. Então, quer dizer, isso o empreendedor tem que ter, né? Ele precisa saber mexer com dinheiro, né? Não adianta você ter boas ideias, né? Então, você tem que ter boas ideias, mas você também tem que ter a outra metade da cabeça ligada para o seguinte, olha, sem os devidos recursos e sem você ter um plano estratégico, aí entra muita parte de planejamento, né? Então a gente faz o nosso planejamento bem feito e segue ele à risca, né? Então ninguém sai daquelas linhas que estão escritas lá. Não existe improviso, né? Improviso pode ter na oficina, mas na parte de administração e de gestão não há improviso, né? Então, isso eu aprendi muito nos 30 anos e isso eu falo para todo mundo, né? O que eu aprendi dentro de uma escola, digamos, que foi a Mercedes-Benz do Brasil, para mim, onde a questão de planejamento era fundamental, isso eu levei para mim até hoje, dentro da minha empresa. Então, nada é feito sem planejamento. Eu já sei o que vai ser o ano que vem. Os números já estão ali. Então a gente persegue os números, né? Então aquilo tem que estar na tua cabeça, né? Então quando você sai daquela tua paixãozinha de ficar botando a mão ali para montar a moto, a hora que você volta para o teu escritório, senta ali, você tem que ter o teu, vamos falar assim, o painel do 747 tem que estar tudo aceso, né? Você tem que ter controle de tudo, né? Então, e fora isso também, você tem que ter hoje, né? Se você não começa a se adequar às ferramentas tanto de marketing como de inteligência artificial, você tem que você tem que aprender a fazer isso daí. E se você não sabe, você pega alguém que faça, né? Então, você tem que ter isso também. Você tem que ter essas ferramentas mais modernas. Então, a gente tem todas essas bases de planejamento, de marketing, estruturas de controle, todos os RPs que você possa pensar, todos os CRMs que você possa... Não, a gente não tem nada sem sistemas, né? Então, está tudo embaixo de sistemas, né? Então, por exemplo, qualquer coisa que entre dentro da nossa oficina, só para você ter uma ideia, tudo é como se fosse uma concessionária. É aberto uma hora de serviço.
né? Então está tudo escrito ali, está tudo registrado, né? Parte de checklist toda feita, controle de qualidade na saída. E mesmo assim, às vezes sai com problema. Então você imagina se não tivesse, né? Então você tem que se munir de sistemas, você tem que se munir das ferramentas atuais. E quem não hoje partir para as ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis no mercado, eu sou uma pessoa que nasceu na época analógica, né? Na minha época eu vi nascer a TV a cores, né? Então, quer dizer, você tem que ir evoluindo com o tempo, né? Então, você tem que partir para isso daí, né? E não só pegar alguém e falar assim, não, você vai fazer para mim tráfego pago, você vai fazer os vídeos, você vai fazer aquilo, você cuida do meu Instagram, não sei o quê. Você tem que saber também o que você está. Sabe, não adianta você querer cobrar alguém alguma coisa que você não faça a mínima ideia, né? Então, você tem que estar, digamos, se modernizando no dia a dia, né? E atento sempre, né? Isso aqui nós estamos no Brasil, né? Então, aqui as nuances do sobe e desce, não, pô, mexeu no câmbio, mexeu naquilo, tá vindo uma resolução aqui, tá vindo uma lei nova aqui, a nova lei tributária está vindo aqui, o que nós vamos fazer? Pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, depois vamos deixar uma reserva aqui, vamos fazer isso. Então, tudo isso é acompanhado, né? Então, a gente já começa a ver os riscos de antemão, né? Então, esse é o nosso lado empresário, né? Então, vamos falar assim, né? E com isso a gente consegue expandir, né? Então, por exemplo, a GWS hoje não tem só esses negócios, nós temos outros negócios também. Então, quer dizer, uma série de empresinhas que estão ali embaixo da nossa tutela, e que precisam de organização, né? Mas o brinquedo principal hoje ainda é a GWS, né? Quanta história boa, hein? Um entrevistado aqui que um leque, um repertório cultural aí, com grande conhecimento operacional daquilo que ele vende, daquilo que ele faz, com também muita experiência empreendedora. Parabéns, viu, seu Klaus? Muito obrigado pela presença, pela participação. Para a gente encerrar, gostaria que você deixasse as suas considerações e, mais uma vez, as portas aqui do podcast Mundo Empresarial estão abertas. Volte sempre quando puder, sempre que tiver novidade da GWS, a marca própria também, a GWS Garage, que tem muitas novidades que estão por vir aí, como você mesmo nos adiantou. E fique à vontade, o microfone é teu, suas considerações, por gentileza. Bom, acho que foi uma conversa muito boa, né? Acho que foi bem assim... Para mim foi um prazer estar aqui, Thiago, né? E contar um pouco do que é a GWS em si, né? Mas aqui a minha mensagem não é só para, digamos, o que é a GWS, né? Assim, mas eu gostaria de deixar uma mensagem e considerações, né? E vamos deixar aí, eu proponho um exercício mental a todos, né? Pensar em mobilidade elétrica, tá? Não precisa ser GWS, que seja como um todo, né? É uma forma mais sustentável, né? É uma forma muito mais eficiente, né? Digamos, é uma solução para o caos que já existe e para o caos que está para vir, né? Então, tem que ter em consideração que a gente tem que pensar um pouco não só no que vai ser o amanhã, mas no que vai ser daqui a 10, 15, 20 anos, né? Então, se cada um fizer a sua reflexão, vai chegar na conclusão que cada um tem que fazer a sua parte, né? Porque a questão da mobilidade elétrica vai muito em questão de não só digamos, de uma revolução tecnológica, mas também de uma questão de sustentabilidade, né? Então, não adianta a gente querer que alguém faça isso pela gente. Se cada um fizer a sua parte, né? Se cada um tiver essa consciência e passar essa consciência também para as novas gerações, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar nos próximos 30 anos o que vai acontecer, né? Então, se cada um pensar nisso de uma forma um pouco mais com reflexão, né? Eu deixo essa mensagem, né? Não precisa comprar da GWS, mas tem outras formas de mobilidade, né? E o mundo está partindo para isso, né? Então, e não é à toa que ele está partindo para isso, né? Então, vamos pensar um pouco nessa questão.
numa mobilidade diferente, numa mobilidade mais sustentável, e que isso é para o futuro nosso, dos nossos filhos, dos nossos netos e futuro da nossa continuidade aqui. Muito bem, Klaus Werner Goed participou hoje aqui do podcast Mundo Empresarial. Muito obrigado pela tua presença, compartilhou muitos insights valiosíssimos, e você que nos acompanhou até aqui, faço convite para compartilhar esse vídeo, esse podcast para os seus contatos aí, para mais pessoas que gostam de velocidade, gostam desse assunto com mobilidade, motocicletas, scooters elétricas, enfim, um papo bom. Você que gosta, você que conhece pessoas que compartilham da mesma ideia, então compartilhe esse vídeo para que outros também tenham acesso, a gente possa propagar boas notícias, boas informações desse universo. Obrigado mais uma vez, viu, seu Klaus? Eu que agradeço. Sucesso cada vez mais. Para nós. É isso aí. Você que me acompanhou até aqui, obrigado pela grande audiência. Mais uma vez, faço convite, se ainda não curtiu, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações aí. E sempre que tiver vídeos novos, você será notificado para assistir, compartilhar e conhecer mais a fundo as histórias dos nossos convidados. A cada semana, hein? Toda semana, na verdade, né? Segunda, terça, quarta, quinta-feira. Aliás, segunda, terça, quarta e sexta-feira você acompanha aqui o podcast Mundo Empresarial. São quase 140 mil inscritos, uma grande audiência. E você que é empresário, empreendedor, tem uma boa história assim como do Klaus, quer contar, quer compartilhar essas histórias, quer compartilhar seus insights, então venha, entre em contato com a nossa produção, descubra como participar do podcast Mundo Empresarial. Com certeza aqui é uma grande vitrine para você aparecer, para a tua marca ganhar destaque, seja no podcast, também no programa Mundo Empresarial, com exibição nacional pela Rede TV, também exibição regional para Campinas, para toda a região metropolitana de Campinas, também litoral sul de São Paulo, através do SBT, a VTV SBT. Então, entra em contato, com certeza vai ser um prazer ouvir, conhecer e compartilhar a tua história através dos nossos canais aqui do Mundo Empresarial. Tá certo? Um abraço, até o próximo episódio.